Bom dia, a paz do Senhor, amém? É o calor, galera? É o calor? Bom dia, a paz do Senhor, amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Vamos iniciar nosso culto, abrindo em Salmos 42. Salmo 42. Nós vamos ler o Salmo 42 e 43, amém? Diz assim a palavra de Deus: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que você está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me leve no Teu santo monte e os Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, de que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque você está abatido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aqui o salmista mostra que o salmista está passando por um momento de luta. Ele está tendo aquela, meio que duvidando, até porque os seus inimigos estão ali perguntando: aonde está o teu Deus? Mas em momento nenhum aqui o salmista deixou de acreditar que Deus nunca o abandonou. Deus nunca vai te abandonar, seja o que for que esteja passando na sua vida, seja o que for, como você entrou aqui hoje. O salmista, ele podia estar passando por tribulações, ele podia estar sendo insultado pelos seus inimigos, mas de uma coisa ele tinha certeza: que Deus nunca o abandonou e nunca vai abandonar aqueles que louvam a Deus, que glorificam o nome de Deus, que buscam em espírito e em verdade. Deus não abandona os seus. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por algo que tem te afligido, os seus inimigos estão debochando de você, glorifique a Deus, mas não tenha medo. Não ache que Deus te abandonou. Não tenha esse pensamento no seu coração. Creia que Deus nunca vai te abandonar. Está difícil? Glorifica e louve o nome de Deus. Está tudo bem? Glorifica e louve o nome de Deus. Mas nunca duvide, nunca acha que aquele Deus vivo, que entregou seu único filho naquela cruz por nós, te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Continue louvando, continue glorificando o nome de Deus, mas nunca pare. As dificuldades vão vir, os seus inimigos vão estar ali te insultando. E o teu Deus onde está? O salmista fala: porque espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Deus é o nosso auxílio, Ele é o nosso Senhor. A Ele toda honra, toda glória e
todo louvor. Amém? Então agora não fique parado, glorifique o nome de Deus, louve ao nome do Senhor. Não fique parado esperando que o seu irmão do lado vai estar glorificando. Nossa, deixa eu sentir um pouco aqui a presença desse que meu irmão está sentindo. Não, faça você o seu louvor a Deus. Não espere que algo venha, que a ministrante vai falar para você. Não espere algo daqui, espere algo de Deus. Louve ao Senhor. Não espere que o Daniel ou a Tainá vai falar para você fazer. Apenas glorifica e louva o nome do Senhor. Amém? Então vamos louvar o nome de Deus agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos começar exaltando a tremenda graça que está sobre nossas vidas, amém? Glória a Deus. A minha cruz levou.
Deus. Vamos dizer agora que para sempre vamos cantar o amor do Senhor. Amém? Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia. Vamos continuar cantando do seu amor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos
toda adoração, todo louvor. Vamos cantar Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Novamente. Hosana, 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 nosso Rei. Cristo Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia, glória a Deus. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim, como foi no teu jardim, sem
centro do meu ser. Peça a Ele que Ele seja o centro de tudo que você é. Toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Aceitamos, Senhor. Queremos ir contigo, Deus. Com o meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz dele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim, como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo, tu és santo, Deus. 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 O teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim, como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo. Sabe, em João 15, Jesus diz: sem mim vocês nada podem fazer. Aquele que se mantém na videira, Ele é a videira, nós somos os ramos, e sem Ele, se o ramo não permanecer na videira, não permanecer unido, não pode fazer coisa alguma. Nós dependemos intrinsecamente de sermos cheios do Senhor. Nós dependemos completamente do Espírito Santo para caminhar. Sem Ele é falência. Essa canção é uma oração. Ela pede: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser o lugar onde o Senhor é adorado. Ou seja, que o meu coração te cante louvores, te adore dia após dia, dia e noite. Que o Senhor tenha liberdade e tenha alegria, sabe? Que o Senhor se sinta feliz de habitar dentro de mim. Que seja um lugar agradável ao Senhor, um lugar de adoração, um lugar de louvor. Peça, Senhor, me enche com a Tua presença. Me permita te adorar noite e dia. Me ensina a viver o estilo de vida que te adora o tempo todo. Que meu coração seja um templo agradável a Deus, um altar onde a Tua presença jamais se apague, onde a presença do Senhor queime cada vez mais.
precisamos de Ti, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por quem o Senhor é, por nos chamar para sermos Seus e nos chamarmos de filhos, por nos ligar à videira, por nos ligar a Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque depender de Ti é a melhor coisa do mundo. Nos ensina a fazer isso cada vez melhor. Seja engrandecido e exaltado. Tu és santo. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo, Deus. Tu és Senhor. Tu és santo. Eu quero ser como Tu és. Tu és santo. Eu quero ser como Tu és, Senhor. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Aleluia. Glória a Deus. É bom estarmos na presença do Senhor. Deus é muito bom. Cumprimente o irmão que está do seu lado, com o Pai do Senhor. Amém? Deus é bom. Alô, o som. Bom dia, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Como é bom estarmos na casa de Deus, na casa do Pai. Momentos preciosos nós passamos neste lugar, não é verdade? Alguns anúncios que a gente sempre tem para fazer. A gente continua pedindo a ajuda de toda a igreja com relação à campanha do quilo. Nós temos visto a necessidade de continuarmos ajudando as famílias que precisam desse socorro. Então o nosso apelo é que você continue participando dessa campanha, que você continue se envolvendo, assim como você participou no ano passado, que você continue enganjado nessa causa ao longo desse ano de 2023, porque com a sua ajuda, com a sua colaboração, a gente consegue montar as cestas básicas e assim socorrer essas famílias, tá? Então esta relação nós sempre projetamos aqui nos cultos. Esta relação também está nas nossas redes sociais, você consegue encontrá-la facilmente e você pode trazer quando você vier para o culto, você pode trazer durante a semana, enfim, há várias oportunidades para você estar participando da campanha do quilo. Nosso apelo é que você não fique de fora. Posso ouvir um amém? Toda terça-feira nós temos um culto de oração e intercessão aqui na igreja, aberto para todo mundo, todos são convidados a estarem presentes para orar e interceder por vidas, e sempre há uma meditação bíblica na palavra de Deus. Estão meditando sobre a carta de Paulo aos Colossenses, e você pode estar aqui toda terça-feira às 7h30 da noite. Às quintas-feiras também a igreja está aberta, às 7h30 da noite também, com uma palavra, um estudo do livro de Provérbios. Então venha estar na igreja também durante a semana,
venha se alimentar da palavra de Deus também durante a semana. Toda terça e toda quinta-feira a igreja está aberta às 7h30 da noite, tá bom? Final do culto, nossa cantina está funcionando. Os irmãos me deram aqui a relação do que temos hoje, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é a cantina de doces, eu já falo. Nós temos salgados lá atrás, né? A cantina está funcionando com salgados diversos, você pode dar um pulinho lá atrás, depois do culto fazer um lanche. Ao lado da nossa cantina tem o bazar, nosso bazar está funcionando, com muitas promoções, então dê um pulinho lá, com certeza você vai achar algo que vai abençoar a sua vida. E nós temos a cantina de doces funcionando hoje para ajudar o Ministério Renova Vidas, o Ministério do Teatro. Então hoje tem mousse de limão, pudim e bolo no pote, tá bom? Então se você puder ajudar, você vai estar ajudando o Ministério de Teatro, principalmente a cobrir as despesas do musical, tá bom? Cantina de doce ali na frente. Então aqui atrás a cantina normal junto com o bazar e lá na frente a cantina de doces, tá bom? Nós continuamos recebendo doações para o Luz da Noite e para o abrigo infantil, né? São 2 trabalhos que nós retomamos agora no ano passado, né? Que já estavam parados por causa da pandemia. Então você pode continuar trazendo as suas doações, que a gente já está separando tudo para as próximas saídas, para as próximas visitas, tá bom? Para o Luz da Noite, nós estamos dando prioridade aos cobertores, casacos, meias, absorventes femininos, roupas íntimas, masculinas e femininas. Ali ainda está blusas e bermudas, mas o diácono Júlio pediu que não trouxesse mais roupas, que não está tendo essa demanda no momento, tá bom? Então vamos nos focar nos outros itens que as pessoas estão precisando nas ruas. E para o abrigo infantil, a nossa participação é com leite. Lembrando que é sempre leite integral, tá? E pode ser de caixinha, pode ser o leite em pó, da maneira que você desejar fazer a sua doação, tá bom? O importante é que você não fique de fora, pois uma vez por mês os irmãos e as irmãs saem às ruas e vão fazer a visita tanto às pessoas que estão na rua, levando o evangelho, pregando a palavra de Deus e levando as doações, e também uma vez por mês o grupo vai no abrigo visitar as crianças. É um trabalho que está retomando e nós agradecemos a Deus por esse privilégio, por esta oportunidade, tá bom? E eu quero lembrar por fim que no próximo domingo, hoje é o 3º domingo do mês, mas como nós não tivemos culto no primeiro domingo, que foi dia 1º de janeiro, a nossa Santa Ceia ficou para domingo que vem, amém? Então a Santa Ceia vai ser no próximo domingo pela manhã, no dia 22, onde também nós vamos continuar com a história da igreja. Então, próximo domingo pela manhã, nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Próximo domingo pela manhã nós vamos ter a continuação da história da igreja, né? Vamos já entrar um pouquinho na história da Nova Vida. Então, eu convido você a estar presente, não falte. Eu tenho certeza que vai ser um dia muito abençoado. Vai ter o almoço dos jovens? Está confirmado não, né? Não confirmou não. Então tá bom. Então temos confirmado para o próximo domingo, Santa Ceia e história da igreja. Então eu deixo aqui o convite para a igreja, não falte, próximo domingo pela manhã, e lembrando que domingo à noite nós estamos expondo a carta de Paulo aos Efésios, né? Estou já no último capítulo, estamos falando sobre batalha espiritual, né? Estamos falando sobre a importância de entendermos como funciona a batalha espiritual e as armas que o Senhor coloca à nossa disposição, né? Fizemos uma introdução falando sobre Jó, falando sobre Daniel, e a partir de hoje à noite a gente vai dar seguimento, já falando propriamente do texto de Paulo, que ele escreveu à igreja em Éfeso, tá bom? Então, fica aqui o convite também, para que você esteja conosco às 18h30, tá bom? Esses são os nossos anúncios principais.
Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Só preciso que você levante a mão, não vou chamar você aqui à frente, não vou pedir para você ficar de pé, só preciso que você levante a mão para receber uma lembrança da nossa igreja. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não? Ok, então nós estamos em família. Obrigado às irmãs. Vamos passar então o nosso momento de oração. Nós estamos orando por pessoas que estão precisando de um socorro divino, estão enfermas, como é o caso do senhor Tadeu, pai da nossa irmã Michele, a Sara, filha da Claudinha, que está para ter neném, o Sérgio, né, que graças a Deus está se recuperando. Fiquei feliz em saber que ele esteve quinta-feira aí na igreja, para a glória de Deus. Estamos orando pela Daniele, nora da Carminha, a Nádia, né, que está aguardando a liberação de uma cirurgia, e vamos continuar colocando a nossa irmã nas nossas orações, né? A família já está entrando com um pedido para agilizar o procedimento. A gente sabe como é o serviço público, né? E o caso dela é um caso de emergência, e a família já está tomando as providências, mas vamos orar para que Deus esteja à frente, amém, irmãos? Para que essa cirurgia seja liberada o mais rápido possível. Continuamos orando pela Raquel, irmã da Lília, né, esposa do diácono Eduardo Souza, né, que foi diagnosticada com câncer. Estamos orando não somente por ela, mas por toda a sua família também. E a Ani, que fraturou o tornozelo, né, se machucou, pedindo que o Senhor venha curá-la em nome de Jesus. E com certeza você também chegou a este lugar com um pedido de oração, e este é um momento de oração. Aliás, a palavra de Deus diz que a igreja é chamada de casa de oração. Então, neste momento, eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos. Eu também vou dobrar os meus joelhos, vou desligar o meu microfone, vou apresentar os meus pedidos a Deus também, e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Faça isso agora, dobre os seus joelhos, apresente o seu pedido a Deus, e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos.
Santo Deus, amado Pai, de joelhos prostrados, ó Pai, nós queremos orar neste momento, entregando a Ti os nossos pedidos, as nossas súplicas, ó Pai. Pai querido, Pai amado, este é um momento de contrição, este é um momento, Senhor, de reverência, este é um momento, ó Pai, onde nós nos curvamos diante da Tua grandeza, Senhor, para orar, para Te buscar, pois nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua presença, precisamos da Tua mão nos guiando, nos conduzindo, precisamos, ó Pai, do Teu Espírito Santo, precisamos, ó Pai, de cura para aqueles que estão enfermos, ó Deus, e por isso oramos, por isso pedimos, por isso clamamos, ó Pai, pois sabemos que o Senhor está neste lugar, sabemos que os Teus olhos e os Teus ouvidos estão atentos a toda oração que é feita neste lugar, ó Pai, ó Senhor. Pai Santo, Pai querido, opera nessa manhã conforme a Tua vontade, curando os enfermos, ó Pai, libertando os cativos, restaurando os feridos, ó Pai. Ó Senhor, vem agir no meio do Teu povo nesta hora, ó Pai, em nome de Jesus. Cumpre em nós a Tua vontade, cumpra em nós o Teu querer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, desperta o Teu povo, ó Pai, para a necessidade, ó Deus, de santificação, de consagração. Estamos diante de tempos difíceis, ó Pai, tempos de perseguição, tempos, ó Pai, em que o mundo se levantará contra o Teu povo, ó Deus. Desperta o coração do Teu povo, Senhor, para que entenda a necessidade de viver em santidade diante de Ti, ó Pai. Pai querido, Pai amado, cobre-nos com as Tuas asas, cobre-nos com as Tuas mãos, ó Pai. Protege-nos, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, a Tua sombra, ó Pai, ó Jesus. Pai amado, Pai querido, coloca-nos, ó Deus, para Te servir conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa as famílias da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos em Tuas mãos, ó Pai. Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe, você pode se sentar. Que Deus seja louvado e engrandecido. Este é o momento do ofertório, momento que faz parte do nosso culto a Deus. Eu quero pedir a você, nesta manhã, se você puder abençoar a casa de Deus. Amanhã nós temos muitos pagamentos para fazer, nós temos muitas coisas para pagar amanhã, e precisamos de um socorro dos céus, e este socorro virá através da igreja. Posso ouvir um amém? Que Deus possa tocar no seu coração. Só dentre muitas coisas que nós temos que pagar amanhã, nós temos que pagar a penúltima parcela do sítio do Retiro dos Jovens, né? Então, são 2.300 e poucos reais, só o sítio. Então, se você puder abençoar a casa de Deus nessa manhã, saiba que vai chegar em boa hora, tá bom? Podem passar com os envelopes. Nós temos também as contas para transferências eletrônicas. As chaves, todas as informações que estão nessa arte também estão nos envelopes. Se você quiser, é só pegar o envelope e vai ter as informações que você tem ali na arte. E se você quiser abençoar a casa de Deus também usando a maquininha, é só levantar a mão e um dos diáconos vai chegar até você, tá bom? Se você puder abençoar a casa de Deus nessa manhã, vai chegar em boa hora para nos ajudar com os pagamentos que nós temos para amanhã. Amanhã nós temos realmente muitos pagamentos. Você que nos conhece
sabe que nós não somos de ficar pedindo toda hora, mas pedimos quando há necessidade. E eu não tenho vergonha de pedir, porque não peço para mim, peço para a obra de Deus, peço para a casa do Senhor, peço para que as contas da igreja continuem pagas, para que essas portas continuem abertas, para que a palavra de Deus continue sendo pregada neste lugar, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a generosidade e a fidelidade do seu coração. Se você já preencheu o seu envelope, traga até o altar do Senhor. Eu quero apertar a sua mão e pedir que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém. Se você estiver terminando de preencher, você pode trazer aqui à frente. Senão nós temos um segundo momento, onde as salvas vão passar. Deus abençoe, querido. E você poderá colocar a sua oferta. Vamos ficar de pé. Se você tem uma oferta para entregar ao Senhor, segure nas suas mãos. Vamos apresentar juntos a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Obrigado, Senhor, também por aqueles que serão colocados nas salvas. Nós queremos Te agradecer pela Tua provisão, ó Pai, pois sabemos que o Senhor tem provido para a Tua casa e para os nossos lares também, Senhor. Nada tem nos faltado, pois o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor continue derramando sobre nós a Tua provisão a cada dia. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te bendizemos, em o nome santo e precioso de Jesus Cristo, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Você pode sentar. Enquanto nós passamos com as salvas, nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Mais real que o chão que eu piso, és mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade,
ti, és tudo para mim, és a minha realidade. Amém, graças a Deus. Queridos, nós estamos já há algum tempo falando sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, e nós estamos já na reta final da nossa série de estudos. Eu só tenho mais 2 assuntos para tratar sobre este tema. Hoje, se Deus nos permitir, vamos encerrar. Eu passei muito rapidamente falando sobre o dom de interpretação de línguas, e eu quero encerrar corretamente sobre este assunto, né? Falar, se Deus nos permitir hoje, sobre o dom de interpretação de línguas. E um último tópico, que é um guia de como ajudar a igreja a encontrar o dom que Deus quer usar você. E aí a gente encerra esta série de estudos sobre os dons do Espírito Santo, e creio que Deus cumpriu o seu propósito, porque desde que nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, a igreja tem sido visitada pelo Espírito Santo. Nós temos visto a cada culto a sua presença, nós temos sentido a sua presença neste lugar. O Espírito Santo está agindo, porque não há como nós buscarmos aquilo que nós não conhecemos. Não há como nós buscarmos a Deus se nós não conhecermos quem Deus é. Então, eu creio que o Senhor está agindo no nosso meio, está nos levando a experiências mais profundas, a um relacionamento mais íntimo, porque na verdade a vida cristã é uma vida relacional. A vida cristã é uma vida de relacionamento. Um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. Ai, pastor, um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal? Sim, um relacionamento com Deus e um relacionamento com o próximo. A vida cristã, ela se destaca dessa forma. A vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus e uma vida de relacionamento com o próximo. Mas para isso nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Precisamos estar cheios do seu Espírito, para que nós possamos então nos derramar na vida do próximo. Para isso eu quero voltar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, para nós fecharmos hoje, com a permissão de Deus, o dom de interpretação de línguas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão, se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha?
Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Você pode dizer amém? Pai querido, Pai amado, obrigado pela exposição da Tua palavra, pela leitura da Tua palavra, que o Senhor agora nos conduza ao entendimento da Tua vontade para nós, para a Tua igreja, e que nós possamos nos adequar à Tua vontade, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, irmãos, falando em interpretação de línguas, este dom provavelmente é um dos que pode ser mais negligenciado no corpo de Cristo. Há no meio evangélico uma busca muito grande pelo dom de falar em línguas, mas a gente vê, ou melhor dizendo, a gente não percebe a mesma intensidade na busca pela interpretação. Ora, por que a interpretação ela é importante? Porque ela permite que a vontade de Deus seja expressa. O próprio apóstolo Paulo fala aqui que quando há o dom de manifestação de línguas, é importante que também haja o dom de interpretação. Agora, se não houver a busca, não haverá o dom. É isso que precisa ficar claro para a igreja. A igreja precisa querer. O próprio apóstolo Paulo, você vê em alguns momentos do trecho da carta que ele escreve aos Coríntios, a gente lê que ele deseja que toda a igreja seja usada em dons do Espírito. Mas não basta o apóstolo Paulo desejar. Não basta o pastor André desejar. Toda a igreja tem que desejar. Posso ouvir um amém? E nós temos que buscar os dons, e o dom de interpretação de línguas é também um dom do Espírito. Então, como eu estava dizendo, a gente vê no meio da igreja uma busca muito grande para se falar em línguas, mas a gente não vê a busca pelo dom de interpretação na mesma intensidade.
Bom, falando do dom em si, vamos primeiro falar sobre o que o dom de interpretação de línguas não é. O dom de interpretação de línguas não é a capacidade de interpretar revelações em larga escala. Não é a capacidade de fazer grandes revelações. Alguém que tem este dom, o dom de interpretar línguas, não tem automaticamente capacidade de interpretar sonhos, visões ou fenômenos reveladores. O dom de interpretação de línguas, ele é um dom específico. Ou seja, a pessoa que tem o dom de interpretar línguas não tem, obviamente, esta capacidade de interpretar sonhos e visões. Quando José, no Egito, né, lá em Gênesis capítulo 41, quando José revela os sonhos do padeiro e do copeiro-chefe, José atribui a essa capacidade única e exclusivamente a Deus. Mas esta capacidade não pode ser estendida para além do seu propósito. Se você começar a colocar coisas a mais no dom que Deus dá, você estará correndo um grave risco. José recebeu a capacidade de Deus para fazer o quê? José recebeu capacidade de Deus para fazer o quê naquele momento? Interpretar sonhos. Assim como se você buscar o dom de interpretação de línguas, você vai receber a capacidade dada por Deus para interpretar línguas. São coisas específicas. Isso não dará a você uma capacidade além daquilo que Deus quer. Daniel também teve capacidade de revelar sonhos. A Daniel, Deus fez algo que não fez a José. Por exemplo, quando José está na cadeia e ele percebe que o padeiro e o copeiro estão angustiados, ele pergunta o que está acontecendo e eles contam o sonho e então ele interpreta o sonho que foi contado a ele. Depois, quando ele é levado à presença do faraó, Faraó também conta a José o sonho. E aí José, então, com a capacidade dada por Deus, ele então interpreta. Com Daniel acontece uma coisa diferente. O rei teve um sonho, queria que os sábios do reino adivinhassem o sonho e depois desse a interpretação. O rei cismou, que queria que o seu sonho fosse interpretado, mas não queria contar o quê? O sonho. Então, neste caso, Daniel teve que receber uma unção para, além de interpretar, porque para que o nome de Deus fosse exaltado naquele lugar, Daniel tinha que interpretar o sonho, mas antes de interpretar o sonho, ele tinha que saber qual era o sonho, e assim Deus fez. Então, veja que Deus, ele vai agindo conforme o que está acontecendo. Deus precisou revelar a José quais eram os sonhos? Não, porque as pessoas contaram a ele quais eram os sonhos que tiveram. Daniel enfrentou uma outra realidade. O rei disse que não iria contar, e se não interpretassem o sonho, ia matar todo mundo. O que Daniel faz então? Vai orar, vai buscar em Deus socorro, e Deus o responde. Deus conta para Daniel qual é o sonho, Deus conta para Daniel o significado do sonho, e aí ele comparece diante de Deus e relata, comparece diante do rei e relata tudo que Deus havia falado com ele. E então o rei fica estarrecido com aquilo tudo, e o nome de Deus então é glorificado. No entanto, o dom de interpretação de línguas, ele
funciona agregado a um outro dom. Ele não funciona sozinho. Para que haja interpretação de línguas, tem que acontecer o quê? Alguém tem que falar em línguas. Então veja que as coisas de Deus, elas têm um propósito, as coisas de Deus, elas não são desconexas, as coisas de Deus acontecem dentro de um contexto. E o que nós estamos falando aqui, na primeira oportunidade que nós falamos, nós não estamos falando de uma capacidade natural de interpretar uma língua estrangeira, porque para isso nós não precisaríamos, em primeiro lugar, de uma ação sobrenatural de Deus, tendo em vista que hoje você consegue estudar qualquer idioma que você quiser. Né? Se eu perguntar aqui, provavelmente temos pessoas que falam outros idiomas, sim ou não? E se, por exemplo, se você fala inglês, se você fez curso de inglês, se eu colocar alguém aqui falando inglês, você vai entender o que essa pessoa está falando. Eu não vou entender porque eu não fiz curso de inglês, mas quem fez vai entender. E se eu colocar alguém do lado, como já fizemos aqui, esta pessoa vai interpretar para a igreja. E neste contexto, não há nenhuma ação sobrenatural. O que está acontecendo é algo natural. Por exemplo, uma reunião nas Nações Unidas, onde você tem no mesmo espaço vários chefes de Estado, cada um falando na sua própria língua, e você tem tradutores simultâneos, para que todos possam entender aquele que está discursando no momento. Então, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, não é uma capacidade de traduzir uma língua estrangeira, é uma manifestação do Espírito Santo, é uma manifestação sobrenatural, é uma capacidade sobrenatural dada por Deus com um propósito específico. E o propósito qual é? Paulo, ele repete a toda hora no texto, o propósito dos dons do Espírito Santo, quem lembra? Já esqueceram? Já esqueceram? Qual é o propósito dos dons do Espírito? Edificar a igreja. Sempre é a edificação da igreja. Esse é o propósito. O propósito dos dons do Espírito não é exaltar o homem. O propósito dos dons do Espírito não é exaltar a igreja. Não é tornar a igreja melhor. Não. Melhor no sentido de ser melhor uma que a outra. Esta igreja tem mais dons do que a outra, então esta igreja é melhor do que a outra. Não. O propósito dos dons do Espírito é a edificação do corpo de Cristo, porque no reino de Deus não existe concorrência. Posso ouvir um amém? Não existe igreja melhor ou pior. Cada uma cumpre o seu papel, cada uma cumpre a sua função, cada uma cumpre o seu propósito. E Paulo deixa isso muito claro quando ele fala sobre o corpo. O nosso corpo é um só, mas ele tem vários membros e cada membro tem a sua função. Se você cortar um pedaço do seu corpo, o seu corpo vai reagir de uma forma diferente, porque por mais significante que aquele pedacinho seja, ele também faz parte do corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Então, o dom de interpretação de línguas, ele não é uma capacidade natural, não é uma capacidade que vem através de uma manifestação da nossa cultura, do nosso intelecto, não nos dá um acesso a outros dons, né? Se eu tiver o dom de interpretar línguas, eu vou também interpretar sonhos, visões, eu vou interpretar um monte de coisa. Não, não é nada disso. O que é então o dom de interpretação de línguas? O carisma, o dom espiritual, ele também é chamado de carisma. O carisma de interpretação de línguas é a capacidade concedida pelo Espírito Santo de traduzir uma expressão pública de línguas para o idioma da congregação. É isso. O dom de interpretação de línguas é traduzir o que uma pessoa está falando em línguas no culto
para o idioma da congregação local. É raro. Eu particularmente vi acontecer poucas vezes. Já vi acontecer, mas pouquíssimas vezes. No culto, uma pessoa se levantou falando em línguas e uma pessoa ao lado se levanta e começou a interpretar o que estava sendo dito. Mas como eu disse, creio eu que talvez mais porque a igreja tenha uma certa relutância em buscar este dom. Nós precisamos entender que quando a igreja está falando em línguas, nós estamos presenciando a manifestação do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Quando há um movimento de falar em línguas no meio da igreja, a gente evidencia essa manifestação do Espírito Santo. Mas a gente não entende o que as pessoas estão falando. Porque o dom de línguas é algo que edifica a própria pessoa. O que não quer dizer que Deus não possa falar com a igreja através de alguém que esteja sendo usado por línguas e uma outra pessoa que vá interpretar. Pastor, mas então por que Deus não usa logo a pessoa em profecia? Pelo simples motivo que a gente não manda em Deus. Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. Quem determina essas coisas não somos nós. Deus pode usar alguém em profecia? Pode. E usa. Deus pode usar alguém no dom de línguas? Claro, e usa. E Deus pode usar alguém para interpretar? Claro que sim. O que eu entendo é que com esta variedade de dons espirituais, Deus quer dar a oportunidade a toda a igreja de fazer parte do seu plano, do seu propósito. Amém? Então, com esta variedade de dons, você tem a oportunidade de fazer parte dos planos de Deus. Você tem o privilégio de fazer parte dos propósitos do Senhor. Basta que você busque, basta que você peça a Deus. E quando você pede, nós sabemos que Deus tem capacidade para dar. Aliás, Jesus Cristo disse que se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a quem? A quem pedir. E a questão é, estamos pedindo? Estamos pedindo? Então a igreja precisa também pedir a Deus esta capacidade de interpretação. De repente, alguém está falando em línguas e não é uma edificação pessoal. Talvez seja Deus querendo falar com toda a igreja. E se alguém tiver o dom de interpretar línguas, a mensagem chegará numa linguagem que toda a igreja vai entender. Posso ouvir um amém? E como funciona? Funciona dessa forma, interpretar aquilo que está sendo falado, palavra por palavra, sem distorcer o que está sendo dito. É como, por exemplo, já tivemos aqui, algumas pessoas pregando na igreja em inglês, e a pessoa que está do lado traduzindo, ela não está inventando. Já pensou? A pessoa está aqui pregando em inglês, aí quem está traduzindo começa a falar outras coisas. Não, a função do intérprete é passar literalmente aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado. A mesma coisa funciona no dom de interpretação de línguas. A função da pessoa que tem este dom não é inventar, não é achar que é. Se Deus deu o dom, se Deus concedeu o dom, é simplesmente ouvir e traduzir. Ouvir e traduzir, sabendo que esta capacidade é uma capacidade sobrenatural. É uma capacidade dada por Deus, porque você não está interpretando uma língua humana, você está interpretando uma manifestação
do Espírito Santo, que é muitas vezes uma linguagem enigmática, uma linguagem alegórica ou até mesmo simbólica. Bom, se você tiver no seu coração o desejo de ser usado desta maneira, você precisa estar com a sua cabeça aberta para que o Senhor possa usar você. Se você tiver no seu coração o desejo de ser usado desta maneira, você precisa estar também com o seu coração aberto para que o Espírito Santo flua através de você. Você precisa estar disponível, porque muitas vezes as pessoas não querem estar disponíveis. Muitas vezes as pessoas têm medo de se lançar nas mãos de Deus. Muitas vezes as pessoas têm medo do desconhecido. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou interpretar? Alguém falando em línguas, como é que vai acontecer? Meus irmãos, quando as coisas vêm de Deus, elas acontecem de forma tranquila. Nós não podemos ter medo do agir de Deus, porque o medo vai paralisar você. O medo vai afastar você da presença de Deus. Perdão. O medo pode afastar você da presença de Deus. Aliás, ao longo da história bíblica, nós vemos pessoas fugindo da presença de Deus por causa do medo. Adão e Eva se esconderam de Deus por quê? Porque estavam com medo. E por que estavam com medo? Por causa do pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. E para que você seja usado por Deus, você precisa colocar a sua vida em dia com o Senhor. Meus queridos irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. É impossível para mim e para você, é impossível não pecar. É impossível. Você e eu pecamos a todo o momento. Talvez nesse momento você já tenha até cometido um pecado. Diz assim, eu não peco, pastor. Já cometeu. Se é impossível não cometermos pecado, então nós temos que entender que só há um caminho para Deus. É o caminho do arrependimento e da confissão. Se eu não me arrepender e não me confessar e não me voltar para Deus, o que vai sobrar é o oposto, é o afastamento. Adão e Eva, ao invés de irem a Deus e pedirem perdão, talvez isso não mudasse o desfecho da história, mas o que eles fazem? O pecado os faz esconder. E normalmente quando nós estamos em pecado, a gente quer esconder as coisas de Deus. O que é um tremendo engano, porque de Deus nós não conseguimos esconder nada. Pastor, mas o que isso tem a ver com o dom do Espírito? Ora, se a gente não entender essa dinâmica, a gente vai se afastar de Deus ao invés de se aproximar. E se você se afastar de Deus, você não vai ser usado por Deus. Se você continuar lidando com o pecado de uma maneira furtiva, se você continuar lidando com o pecado, tentando jogar ele embaixo do tapete, você não vai se aproximar de Deus. Você vai aos poucos se afastar cada vez mais. E aí como vamos ter uma igreja cheia dos dons do Espírito, se as pessoas não buscarem? Se as pessoas tentarem esconder as coisas debaixo do tapete? Então, meus irmãos, há a necessidade. Paulo está dizendo aqui que
quer que todos falem em línguas, que gostaria que todos fossem usados por Deus, mas isso requer de nós uma caminhada até o Pai, e não um afastamento. Meus irmãos, sinceramente falando, nós deveríamos ser o povo que mais entenderíamos isso. Não há motivos para ter medo de Deus. Nós temos que ter temor. E temor é reverência. Temor é reconhecer que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Posso ouvir um amém? Mas medo de Deus, medo de estar na igreja, medo de orar, medo de sentir a sua presença, medo de ser usado por Ele, não. O medo é resultado do pecado que não foi confessado diante dEle. Porque se você confessar o seu pecado, se você se arrepender de fato e de verdade, se você disser para Deus: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, eu duvido que Deus vai rejeitar a sua oração. Porque Ele nunca rejeitou esse tipo de oração. Pelo contrário, o filho pródigo fez o que fez. E quando ele volta arrependido, confessando o seu pecado, o pai o coloca de volta na família. Em outras palavras, o pai quer você na família e não fora. Você entende isso? Mas a gente fica remoendo o pecado, a gente fica escondendo o pecado, jogando ele para debaixo do tapete. E aí quando chega a hora de buscar a Deus, quando chega a hora de ser usado por Deus, quando chega a hora de ser cheio do Espírito Santo, a coisa não flui. Por quê? Porque muitas pessoas não querem mudar de vida, muitas pessoas querem continuar vivendo no erro. Meus irmãos, vai chegar um momento, e não está longe, em que nós vamos ter que tomar uma posição. Josué, depois de conquistar a terra prometida, ele disse isso para o povo. Ele falou: olha, nós já entramos na terra prometida, nós já conquistamos a terra prometida, agora chegou a hora de tomar uma posição. Eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma posição. E ele fez isso diante do povo, para que o povo também tomasse uma posição. E vai chegar um momento, meus irmãos, em que nós vamos ter que tomar uma posição diante de Deus e diante dos homens. E não está longe. E não está longe. Por isso é importante nós buscarmos os dons do Espírito. Por isso é importante nós abrirmos o coração para Deus e nos livrarmos do peso do pecado. Porque o pecado são cadeias, são grilhões que nós carregamos e que não vão embora se você não confessar e se arrepender. Ficam lá como correntes te prendendo, trazendo você para uma escravidão, quando Cristo nos chamou para o quê? Para a liberdade. E quando você se liberta das amarras do pecado, porque, como eu disse, é impossível nós não pecarmos, mas há como se nos libertarmos das amarras do pecado, através do arrependimento, da confissão. Nós então conseguimos buscar a Deus e conseguimos ser usados pelo seu Espírito. E aí, quando você buscar, Deus vai usar você. E quando você for usado, deixe o Espírito Santo fluir através de você. Não tenha medo. Se for profecia,
se for o falar em línguas, se for o dom de interpretação, seja usado por Deus. Talvez seja uma interpretação mais longa ou uma interpretação mais curta, mas faça o seu melhor. E o que eu chamo de fazer o seu melhor? Colocar o seu coração nas mãos de Deus. Porque a capacidade ela é dada por Deus. O dom é espiritual, mas ele só vai se manifestar em corações que estejam nas mãos do Senhor. Posso ouvir um amém? E quando você estiver sendo usado pelo Espírito Santo, deixe o Espírito Santo fluir. Há pessoas que ficam ali, ai meu Deus, e agora o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está agindo, o que eu faço? Nada, deixa o Espírito Santo agir. Você entende isso? Quando o Espírito Santo usar você, a única coisa que você precisa fazer é deixar Deus agir. Posso ouvir um amém? Lembre-se disso. O que o pastor falou que eu tenho que fazer quando o Espírito Santo for me usar? Deixe o Espírito Santo agir. Posso ouvir um amém? Deixe ele agir. Deixe ele agir. Nós somos apenas um instrumento. E assim, desta maneira, todo o corpo será edificado. Veja que Paulo aqui no versículo 16, no versículo 16, ele diz: se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez, porque ele não entende o que você diz. Ou seja, a importância deste dom de interpretação é que haja entendimento. É para que as pessoas entendam o que o Espírito está falando. Porque se uma pessoa entrar aqui e não falar a nossa língua, ele vai entrar, ele vai participar do culto, ele vai ouvir a pregação, mas vai sair sem nada, porque não fala o nosso idioma. Outro dia eu estava conversando com alguém, não me lembro quem foi agora, que estava me contando que uma pessoa foi numa igreja, e essa pessoa falou assim: eu fui numa igreja, o louvor maravilhoso, o louvor da igreja fantástico, uma bênção de Deus. E a outra pessoa falou assim: é mesmo? Como é que é o louvor lá nessa igreja que você foi? Olha, o louvor, eles cantam tudo em inglês. E foi uma bênção. Aí a pessoa perguntou: mas você fala inglês? Eu não entendo uma palavra. Mas foi uma bênção. Como que pode ser uma bênção se você não entende uma palavra? Paulo está dizendo que para que a pessoa diga amém, tem que ter o quê? Entendimento. Se a pessoa entra na igreja e não entende o que está sendo falado, como essa pessoa vai alcançar as verdades da palavra de Deus? E com relação ao conteúdo da interpretação, já tínhamos falado, eu estou revisitando algumas coisas que nós já tínhamos falado. Quando há interpretação, algumas coisas podem ser interpretadas. Pode ser oração, adoração, ação de graças. A gente vê aqui nos versículos que eu anotei, no versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. E no próprio versículo 16, oração de agradecimento. Enfim, seja o que for que estiver sendo interpretado, uma oração, uma adoração ou uma ação de graças, nós temos que entender que para que a igreja seja edificada,
tem que haver entendimento. Em outras palavras, o foco do dom de interpretação de línguas está voltado sempre para Deus. É o que Deus quer falar com a sua igreja. Posso ouvir um amém? É o que Deus quer falar com a igreja. Os dons do Espírito não têm a ver com o que a gente quer. Os dons do Espírito têm a ver com o que Deus quer. E sempre que Deus derrama dons, Ele quer edificar a igreja, Ele quer falar com a igreja, Ele quer levar a igreja a um relacionamento mais profundo. E o mais interessante, meus irmãos, é que Ele quer nos usar para isso. Você percebe o privilégio que a igreja tem? Deus, e a Bíblia fala sobre isso, Deus tem à sua disposição um exército celestial, sim ou não? Tem ou não tem? A Bíblia fala que Deus tem à sua disposição um exército celestial. Mas, no que diz respeito à igreja, Deus quer usar a própria igreja. Deus poderia usar os seus anjos, Deus poderia usar o seu exército celestial, mas aprove a Deus usar pessoas como nós, para edificar a sua própria igreja. Então isso é um privilégio glorioso, do qual nós temos que agradecer, e pelo qual nós temos que nos esforçar de que forma? Buscando. A igreja, e eu tenho repetido isso aqui, a igreja parou de buscar o Espírito Santo. A igreja só quer buscar bênção, e as bênçãos materiais. Ao longo dos últimos 20, 25 anos, a igreja parou de buscar a presença de Deus e passou a buscar bens materiais. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Não há mais uma busca por dons, não há mais uma busca pela presença de Deus, não há mais busca por santidade. E se não houver essa busca, como nós vamos ser usados por Deus? Como eu vou ser usado por Deus e interpretar uma oração, uma adoração ou uma mensagem de Deus, se eu não buscar? O dom do Espírito, ele flui, como eu disse, verticalmente e horizontalmente. Ele vem de Deus e se manifesta no meio da igreja. Nós precisamos voltar, meus irmãos, a buscar o Espírito Santo. Nós precisamos querer mais o Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Você entende isso? A igreja precisa voltar a amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Pastor, mas eu amo a Deus. Ok? E eu não duvido disso. Mas quando você vai orar, quando você vai buscar a Deus, qual é a primeira coisa que você pede? Você pede mais de Deus, ou você pede mais do que você já tem, ou do que você não tem? Porque a sensação que eu tenho, e eu me incluo nisso, eu não me excluo, é que a gente chega diante de Deus como se Deus fosse um grande Papai Noel e falasse: olha, Senhor, eu tenho me comportado, este ano eu não fiz bagunça, eu obedeci ao pastor, eu fui para os cultos, não faltei um, e eu acho, Senhor, que agora eu mereço.
Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. A igreja precisa voltar a entender que Deus é tudo o que nós precisamos. É tudo. Sem Ele não sobra absolutamente nada. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, que eles pecaram, que eles foram expulsos do paraíso. E a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Tem alguém aqui com 930 anos? Acho que não, né? Não adianta nem tentar dizer que você vai chegar, porque está difícil chegar aos 100. Mas a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos e morreu. E esse é o caminho natural da vida. Você e eu não vamos viver para sempre aqui nessa terra. Mas, às vezes, parece que nós nos esquecemos disso. E aí, olhamos muito para o fruto dessa terra e deixamos de olhar para o Senhor dessa terra. Meus irmãos, a igreja precisa desesperadamente de Deus. Se não fosse Deus, você e eu nem estaríamos aqui hoje. Todas as pessoas famosas, e nós tivemos agora perdas de pessoas famosas recentes, né? Morreu Pelé, morreu o Roberto Dinamite, morreu a filha do Elvis Presley, morreu a esposa do ministro Barroso. Pessoas influentes, famosas, mas a morte chega para todo mundo. E o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aliás, essa frase não é minha, essa frase é de quem? De quem? Quem falou essa frase? Foi o Pelé? Foi o Dinamite? Quem falou essa frase? Hã? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De quem é essa frase? Ih, isso é fome, gente? De quem é essa frase? É de Jesus. Então nós precisamos entender que a igreja precisa voltar a essa busca. Nada, meus queridos irmãos e irmãs, nada, absolutamente nada, é mais importante, mais urgente do que buscar a Deus. O seu trabalho, sua família, sua igreja, nada é mais importante do que a busca que nós temos que ter a Deus. Deus é em primeiro lugar. Mas ao longo dos anos a igreja parece que inverteu a ordem. Deus foi lá para o final. Senhor, se sobrar um tempinho a gente conversa. Eu quero concluir dizendo que o dom de interpretação de línguas, ele também é importante. Não se trata de emoção, se trata de um dom do Espírito, que deve ser buscado, que deve ser encorajado pela igreja, e que infelizmente tem sido negligenciado.
Porque, na verdade, como eu disse, a sensação que eu tenho é que a igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando da nossa igreja só, claro que a gente também se inclui, mas estou falando da igreja de uma maneira geral. A igreja tem negligenciado a sua vida de devoção. É só você parar para pensar um pouquinho. Quanto do seu tempo, quanto do seu dia, ou melhor dizendo, quanto tempo do seu dia você dedica a Deus? E quanto tempo do seu dia você dedica às outras coisas? Ah, pastor, mas a minha vida é muito corrida. Parabéns. A sua e a de todo mundo. Todo mundo tem correria na vida ou não? Só quem não tem correria na vida é quem já morreu. Esse está tranquilo. Se você está vivo e está respirando, você vai ter correria na vida. Ah, pastor, mas eu tenho um monte de problema para resolver. Bem-vindo ao clube. Isso faz parte da vida de todo mundo. O que nós não podemos fazer é achar que vamos deixar Deus lá no final da equação e depois Ele vai agir no meio da igreja de uma forma sobrenatural. Não vai. Se você quer ver o dom do Espírito Santo se manifestando, você precisa começar a buscar mais a Deus. É assim que funciona. Paulo tinha esse entendimento. E Paulo passou isso para a igreja. Olha, eu quero que vocês todos busquem isso. Mas para buscar, vocês têm que entender o que é. E o nosso esforço ao longo desses meses foi tentar mostrar à igreja o que é cada dom do Espírito. E o dom de interpretação é isso, é esta capacidade sobrenatural dada por Deus para interpretar alguém que está falando em línguas, palavra por palavra, literalmente, sem fugir do assunto. É algo específico, não é algo abrangente, mas que serve para a edificação do corpo de Cristo Jesus. E a boa notícia é que isso está ao alcance de toda a igreja. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito de Deus foi derramado sobre quem? Sobre toda a carne. O Espírito Santo habita em você. O problema é que às vezes a gente quer fazer outras coisas habitarem na gente também. E aí quando você tenta colocar coisas que não agradam o Espírito, o que vai acontecer? Você quer ser cheio do Espírito. Isso é bom, amém? Mas às vezes você quer ser cheio de outras coisas também que não agradam a Deus. Ou o Espírito Santo vai lutar com você para aquilo não entrar, ou ele vai se afastar. Enquanto ele estiver lutando para que a carne não entre, está ótimo. Porque é sinal que ele não está lutando pela sua vida. Mas quando ele se afastar, é sinal que a carne prevaleceu. Não contra ele, mas contra nós. Você entende isso? Porque a carne não pode prevalecer contra o Espírito de Deus. A carne prevalece contra nós. Por isso, meus irmãos, é importante, e eu insisto, precisamos voltar a uma vida de santidade. Se você não assistiu a pregação do culto da virada, eu estou deixando aqui de propósito este prumo.
é uma ferramenta de medição. Se você quer saber sobre isso, veja o culto da virada que está no YouTube. Deus, não sou eu. Deus quer a igreja. Deus quer uma igreja santa. Deus quer uma igreja viva. Amém? Deus quer uma igreja cheia do seu Espírito. Mas isso passa pela busca individual de cada um. Isso passa por quanto do nosso tempo nós dedicamos a Deus. Então, meus queridos irmãos, eu quero encerrar dizendo: busque também um dom de interpretação de línguas. Peça a Deus, diga: Senhor, primeiro confesse o seu pecado, se arrependa, se aproxime novamente de Deus, retome a sua vida de oração, retome a sua vida de leitura bíblica, e aí comece a buscar o Espírito Santo. Diga: Senhor, eu quero ser usado nesse dom de interpretação também. Eu quero ser usado conforme o Senhor assim desejar. A igreja precisa voltar a buscar, a querer a manifestação do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Na próxima oportunidade nós pretendo encerrar o assunto com o tema: deixe o seu dom encontrar você. E aí, se Deus assim nos permitir, encerramos esta série sobre os dons do Espírito Santo. Encerramos a série, não a busca. Encerramos a série de estudos, mas não a busca, porque a busca pelo Espírito Santo, ela é vital para a igreja. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Aliás, outra frase de Jesus: sem mim, vocês não podem fazer nada. O Espírito Santo, se não fosse importante, se a presença do Espírito Santo não fosse importante, Jesus não teria dito: eu vou para que Ele venha. Se não fosse importante, Ele não teria dito: eu vou para que o Pai o envie até vocês. Se o próprio Jesus Cristo reconheceu que a sua subida era importante para a descida do Espírito Santo, então é importante para a igreja. Então a igreja não pode, a igreja não tem o direito de negligenciar a busca pelo Espírito Santo de Deus. E com isso eu espero, meu querido irmão e irmã, que você releia Coríntios 12, que você veja os dons do Espírito e que você peça a Deus, agora conhecendo todos eles, sabendo o que são, como funcionam, como se dão, que você tenha foco para buscar, para ser usado por Deus, para que você possa ser um instrumento de Deus aqui neste lugar. E não somente aqui, porque lá fora você também é usado por Deus. Porque Deus vai levar você aonde for necessário para que o propósito dele se cumpra na vida dos seus eleitos. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar por você. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que tem nos ensinado a cada dia. Que o Teu Espírito Santo continue nos conduzindo, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Pai Santo, Pai querido, que haja uma busca ao Teu Espírito. Que a Tua igreja venha a ser despertada para esta necessidade, para esta realidade, Senhor.
que nós precisamos da intervenção sobrenatural, Pai, para cumprirmos a Tua vontade e fazermos a Tua obra, Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa este dia, que o Senhor conceda sobre nós esta unção tão necessária, ó Pai, para continuarmos sendo Teu corpo, para que possamos continuar neste relacionamento vertical e horizontal, que começa no relacionamento contigo, ó Pai, e continua neste relacionamento com o próximo, ó Deus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos na Tua casa nessa manhã, em um nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Quero chamar os diáconos aqui à frente. Ao final do culto, nós temos orado pelos enfermos, ungido com óleo. Se você estiver enfermo, você poderá vir aqui à frente e receber a oração da fé. Quero lembrar que logo mais estaremos de volta, expondo a carta de Paulo aos Efésios, e esperamos você a partir das 18h30, amém? Pai querido, Pai amado, leva-nos agora de volta aos nossos lares em paz e segurança. Dá-nos uma tarde abençoada e que o nosso retorno seja abençoado e que logo mais possamos estar de volta à Tua casa, Senhor. Pai santo, Pai querido, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos pelo nome santo e precioso de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Um dia abençoado em nome de Jesus.